E hoje vamos falar da oração coletiva. Vou até perguntar aos irmãos, existe oração forte? Vocês já ouviram esse termo? Essa oração foi forte, oração forte, já viram? Será que existe oração forte? Se a gente pensar que a fé pode ser mais forte ou mais fraca, e no capítulo 4 aos Romanos fala que Abraão não se enfraqueceu na fé, pelo contrário, ele se fortaleceu na fé. Então a fé pode ficar mais forte ou mais fraca. A fé também cresce. Paulo fala aos Coríntios que a fé daquela igreja deveria crescer. Aos Tessalonicenses ele fala que a fé daquela igreja estava crescendo muito. Então, Efésios capítulo 4, Paulo fala que os pastores, evangelistas, apóstolos, profetas e mestres foram dados à igreja para chegarmos à unidade da fé, à medida da estatura de Cristo, a varonilidade perfeita. Então, mostrando que nós estamos crescendo e a nossa fé cresce, assim como o amor, assim como a paciência, assim como a autoridade espiritual, tudo isso nós vamos crescendo nessas revelações. Então, a oração, se a gente colocar que ela, se estiver acompanhada de uma forte fé, a oração será mais forte. Se a oração estiver acompanhada de uma fé fraca ou fragilizada ou pequena, então a oração também será fraca. Nesse sentido, sim, é possível. Porque Jesus disse para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidou? Quando Pedro começa a afundar nas águas. Então, assim também, quando nós fazemos uma oração cheia de medos, de inseguranças, de dúvida, às vezes a nossa oração pode estar cheia de dúvida. Então, isso mostra uma pouca fé. Agora, existe um tipo de oração mais forte do que outra? Nós vamos ver que existe. Mas como que existe? Quando a oração é coletiva. A oração fica mais forte, como assim? Pensem comigo. Eu não estou duvidando, eu estou crendo, estou convicto, estou forte na fé. Você também está forte na fé, está convicto, está confiante. Se nós dois nos unirmos em oração, a Bíblia fala que a nossa oração fica mais forte, fica mais poderosa de duas pessoas. Nós vamos ver isso aqui hoje. Então, irmãos, na minha opinião, ao meu ver, pela Bíblia, a única forma de uma oração, um tipo de oração ser mais forte, aqui eu não estou falando só de fé mais, tá? Vou abrir um parêntese aqui antes de falar dessa oração. Por exemplo, irmãos, às vezes as pessoas, elas acham que uma oração é forte quando há isso, quando há muito grito, há muito entusiasmo, né? Mas o grito, ele é correto? É de Deus? Eu posso gritar? É errado gritar? Uma pregação que tem gritos, é uma pregação mais poderosa? O grito significa alguma coisa ou não? Irmãos, a Bíblia fala que Jesus, ele disse em alta voz, Lázaro, vem para fora. Eu pergunto para você, se Jesus falasse mais alto ou mais baixo ali, ia influenciar o morto e ouvir ele gritar? Lázaro estava morto, não estava? Então por que Jesus, a Bíblia fala que ele gritou, ele falou em alta voz, Lázaro, vem para fora? Não é curioso isso? Quando Paulo também fala no capítulo 14 de Atos, fala que tinha um aleijado olhando, ouvindo Paulo. E Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, põe-te direito sobre os teus pés. E o aleijado saltou e andou. Por que Paulo falou em alta voz? Por que Paulo não falou baixinho? Por que ele falou em alta voz? Ele fala que ele gritou, põe-te direito sobre os teus pés. Porque o grito, irmãos, ele é uma expressão
da emoção que você está sentindo. E a fé, ela gera emoção. Então, quando o grito ele é uma expressão de uma motivação, de um sentimento correto, ele é bem-vindo. Então, o Espírito Santo ele vai gerar emoções. Ele vai gerar, às vezes, um choro. Ele vai gerar, às vezes, até um gemido, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Então, uma oração forte não é aquela oração necessariamente que tenha grito, mas o grito pode vir a acontecer diante de uma emoção muito forte, de fé, de alegria, de autoridade. Então eu vejo que quando Jesus ele diz em alta voz para Lázaro vir, e Paulo também manda para o coxo, fala para o coxo se levantar em alta voz, ali era uma expressão do sentimento que eles tiveram. Então pode acontecer sim, tá? Agora, existem orações de gritos e mensagens de gritos que não necessariamente são expressões, emoções que o Espírito Santo está trazendo, mas às vezes é um estilo que o pregador quer adotar, às vezes ou para tentar convencer quem está ouvindo, e aí há muito grito. Então, cabe a nós discernir. A Bíblia fala que a mãe de Samuel, ela sussurrava, porque ela não estava conseguindo mais falar muito, ela estava tão abatida, porque a outra mulher do esposo dela, né, a outra mulher de Eucana, estava zombando dela, perseguindo Ana, e ela então estava tão abatida, tão triste, que ela sussurrava. Eli achou que ela estava bêbada, mas ela não estava, ela estava ali, era abatida mesmo, e ela recebeu a bênção dela. A oração, ela precisa de uma coisa, de fé, de sabedoria, de conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. E ora, ela vai ter um pouco mais de gritos, ora não, tá? A gente tem que ter esse discernimento e essa sabedoria. O primeiro texto que nós vamos ler: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 5 de vós perseguirão quantos? Quantos? 100. E 100 dentre vós perseguirão quantos? E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Vamos orar. Observe todas as vezes que Jesus fala de oração. Ele fala que devemos crer e devemos cumprir algumas condições para que essas orações sejam ouvidas. E aqui Jesus faz uma referência um pouco diferente sobre oração. Ele diz assim: em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, olha bem, qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, às vezes a gente fala isso, né? Não, Jesus está aqui porque nós estamos reunidos no nome dele. Então ele está. Tem 2, pelo menos? Tem. Então Jesus está aqui. Agora, esse versículo 20, ele está ligado ao 19. Que Jesus está dizendo que ele está aqui no nosso meio, para quê? Para responder, para nos conceder qualquer coisa que pedirmos, se nós concordarmos, pelo menos 2. Então, irmãos, aqui Jesus está enfatizando o quê? A comunhão. A comunhão, o acordo. Deus, ele tem uma coisa na comunhão. Até mesmo lá quando a torre de Babel foi construída, Deus disse assim: os homens agora têm um só pensamento.
O que eles planejarem, eles vão conseguir, porque eles estão unidos. Foi ou não foi? E por isso Deus fez o quê? Espalhou os homens. Então Deus separou, por quê? Porque os homens ali estavam com uma intenção errada. Eles disseram: vamos construir essa torre agora que chegue até o céu. Eles queriam agora ser senhores de tudo, né? Dominar tudo sem depender de Deus, do Criador. Então por isso Deus separou os homens. Aí agora Jesus vem e fala o quê? Para a igreja dele: que se nós entrarmos em acordo e orarmos, nada será impossível mais para nós. E por isso que é tão importante, irmãos, quando alguém está precisando de oração, a pessoa fala assim: meu irmão, minha irmã, ore comigo aqui. Isso é poderosíssimo, e por isso Tiago fala: confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. Ele fala, para serem curados. Orem uns pelos outros para serem curados, mostrando o poder da comunhão. E aqui nesse outro texto que a gente viu, olha isso, irmãos: 5 de vós perseguirão 100. Já é muito, né? 5 perseguir 100 é muito ou não é? Que 100 dentre vós perseguirão quantos? 10.000. É a união. Quando as pessoas, a união faz a força, né? Irmãos, isso é um princípio bíblico. E é por isso que Jesus fala que uma casa dividida, ela não permanece o quê? De pé. Uma casa dividida. Por isso que dentro de casa a importância do casal concordarem, pensarem juntos. E é por isso que a Bíblia fala assim: se ambos não estiverem de acordo, como caminharão juntos? Não dá para caminhar juntos se não houver acordo. E aqui ele está dizendo que a comunhão multiplica as forças. Por isso que dentro das nossas casas devemos sempre ensinar a importância da concordância, da comunhão. E por que é tão difícil isso? Concordar. O diabo, ele trabalha, por isso que o diabo trabalha tanto para dividir, porque ele sabe que uma casa dividida não permanece de pé. E Jesus vem e diz que nem os espíritos malignos não se dividem. Jesus fala isso, que nem o diabo com os seus demônios, eles não trabalham em competição, eles não competem entre si, para que eles não se aniquilem. Eles trabalham em concordância, né? Na marra, né? Porque os superiores maltratam os inferiores, né? Então os espíritos mais fracos, eles têm que se submeter aos superiores, e assim por diante, para que eles tenham sucesso. O adversário ele maquina. Paulo fala assim, nós lemos aqui semana passada, na quinta-feira, que nós não devemos ignorar as maquinações do diabo. Ele maquina, ele planeja, ele faz planos, ele faz reuniões, a fim de planejar, arquitetar como ele vai nos atacar. Só que é claro, se nós vigiamos e buscamos a sabedoria divina, nós conseguimos nos defender, nos preparar, nos fortalecer para que ele não tenha êxito contra nós. Nós temos os anjos do Senhor que também estão à nossa volta, nos guardando e nos livrando, nos protegendo de tudo isso. Então a gente precisa temer a Deus, nos apartar do mal, e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então por isso a importância de temer a Deus e andar em obediência. Para quê? Para que o adversário não tenha vantagem sobre nós. E aí tem outros textos aqui. Uma vez soltos, está falando de Pedro e João aqui, tá? Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, unânimes significa o quê? União.
levantaram a voz, aqui ó, oraram em voz alta, tá vendo ó? Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, fazer sinais e prodígios por intermédio do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mostrando aqui também que a igreja lá atrás se reunia para orar. Orar juntos, né, os irmãos. E aqui a gente vai ver no Salmo, no Salmo 133, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha que lindo, irmãos. Se Jesus está dizendo que 2 de vocês concordarem, qualquer coisa que 2 de vocês concordarem, será feito pelo vosso Pai. Logo, Jesus está dizendo que a oração de 2 ou 3 vai ter um êxito maior do que se um orar. Então, a gente fala força, oração mais forte, é nesse sentido. No sentido de Deus dar um valor maior para a oração conjunta, a oração coletiva. Por isso que eu digo, se tem um tipo de oração que eu posso acreditar que é mais forte, é a oração em conjunto, a oração coletiva. E é por isso que é tão importante quando uma pessoa pede oração, que ela concorde com a sua oração. Pensa você, uma pessoa fala assim: irmã Carla, ora aqui por mim. Aí a irmã Carla faz uma oração por mim. Mas eu não concordo com as palavras que a irmã Carla disse na oração. Logo, essa oração não foi oração coletiva, não foi conjunta, né? Coletiva não, né? Não foi conjunta, não foi de concordância. Jesus está falando aqui tudo que vocês concordarem. Então não é só orar junto. Às vezes a gente pode estar num grupo aqui grande, orando junto, mas não há concordância. Vocês estão entendendo a diferença do que é? Às vezes 2 pessoas orando, concordando, vai ter mais efeito do que 5, 10 orando juntas. Porque às vezes das 5 às 10 não acreditam da mesma forma, não pensam da mesma forma. Se você não pensa da mesma forma que eu, você não está concordando comigo. E não é só concordar nas palavras também. Por quê? Eu posso falar palavras aqui que você concorda, mas não há comunhão. Não há comunhão. Se não há comunhão, pode ter mesmo a palavra, você pode concordar comigo em tudo que eu disser, mas o nosso coração não está na mesma causa, da mesma forma. Então, se o coração não está na mesma causa, não é oração de concordância. Tem que estar com o mesmo coração. Isso é oração de concordância. É os 2 corações querendo, desejando e crendo juntos. Isso é oração de concordância, tá? E isso é tão importante, por isso tão importante. Eu me lembro uma oração que o meu pastor fez para um irmão. Ele foi diagnosticado com câncer, sistema linfático. E o pastor olhou para ele e falou bem assim: você não pode morrer agora. E orou por ele. Vocês acham que aquele rapaz queria viver? Queria viver. E graças a Deus ele está vivo até hoje. E o pastor disse: você não pode morrer agora. O pastor desejou a cura dele. O pastor creu e ele aceitou. Ambos concordaram. Então, por isso a importância do seu coração está naquilo que você ora. E quando alguém me pede oração por alguma coisa, eu sempre procuro
amar e me importar por aquela pessoa que eu estou orando. Por quê? Porque isso é concordância. Isso é concordância. Quando você pede alguém para orar por você, você espera que essa pessoa te ame e queira o seu bem de verdade, porque aí ela vai estar concordando com você. Você não pede oração para alguém que quer o seu mal. Por que não? Porque essa pessoa não está concordando com você. Ela não está afim do seu bem. Então você não pede oração a ela. É por isso, porque a importância do desejo, da motivação quando se ora. Por isso que quando nós oramos juntos, irmãos, não é apenas para falar coisas para Deus, mas é para expressar o que o nosso coração está sentindo. Por isso que quando a pessoa fala assim para mim, ora pelo o conhecido do vizinho do meu tio, aí eu paro assim e falo, ora por ele. Eu não sei quem é, às vezes a pessoa não fala o motivo para que quer que ore. Como que o meu coração vai se envolver de verdade, desejar aquilo que eu estou pedindo por alguém que é tão distante, que eu não conheço e às vezes nem sei o motivo da oração? Pode dar certo? Dá certo também. Jesus não fez assim? Quando o centurião disse para ele, Senhor, diga uma palavra que o meu servo vai ficar curado. Não precisa entrar na minha casa não. Uma palavra, Jesus não sabia quem era. Jesus disse pela autoridade, né? Mas Jesus se baseou na fé de quem? Do centurião. Ele disse assim, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Aí é diferente, ó. A pessoa que está te pedindo a oração, ela está com fé. E quando vocês dois concordam, a coisa acontece. Mas a gente sempre tem também que entender a importância do nosso coração desejar de verdade aquilo que a gente está pedindo. Amar de verdade a pessoa que a gente está orando por ela. Não falar da boca para fora. Jesus, ele está de olho no nosso coração, na certeza, no amor, tá? Que está no nosso coração. Então, por isso, quando a gente ora aqui juntos, é importante a gente ouvir, né? Irmão, qual é o motivo de oração? Aí a pessoa vai falar, ó, o motivo é esse. Ah, é por tal pessoa. Que pessoa é essa? Ah, é uma pessoa conhecida minha, assim. Eu gosto de perguntar essas coisas, por quê? Porque eu vou me envolvendo na causa. A importância do envolvimento no coração, na causa da pessoa, para que Deus responda a oração. Isso é oração coletiva, de concordância, de comunhão, quando nós nos importamos com as causas uns dos outros. E aí sim, Jesus está dizendo que qualquer coisa Deus faz se a gente concordar e pedir, confiar.